boa fotografia é uma coisa de transformar imagem em emoção, né? Como é que você cria uma imagem ou descobre uma imagem que provoca a maior emoção? E eu tive que aprender isso com a paisagem. Eu sou o João Farcas, sou fotógrafo, estou aqui no meio do Pantanal. Eu acho que todo artista, todo fotógrafo, todo jornalista é um intérprete. A gente está tentando traduzir realidades ou informações para um público. Então, isso me motiva, quer dizer, ser capaz de contar histórias, de mostrar coisas, de despertar emoções. Em geral, o que mais emociona a gente é a vida das pessoas, são as pessoas, né? Mas aqui o grande personagem é a natureza, então para mim foi um desafio muito grande. Aprendi muito nesse aviãozinho e com aquele piloto lá que me ajudou muito. A paisagem é onipresente, ela varia de região para região, ela varia de temporada para temporada, que você tem uma época que está mais seca, tem uma época que está mais cheia. Então, o Pantanal é um espetáculo que muda o tempo todo, de uma beleza impressionante. E aí eu fui capturado por essa necessidade de retratar aquilo. Vim pela primeira vez para o Pantanal em 2014. E desde então foram 10 ou 11 pequenas expedições para todas as regiões do Pantanal. A gente conseguiu fazer os entornos, todos os aspectos, visualmente, os eventos. Foi bastante rico até a gente se deparar o ano passado com esse fenômeno do fogo. E isso é uma ameaça que a gente não imaginava que fosse tão urgente. Ninguém imaginava, quando começou a fazer esse projeto, que o Pantanal estaria tão ameaçado como está hoje, seco e queimado. Então, a transformação é vertiginosa. O que eu queria fazer hoje com você era fazer um pouco dessas zonas queimadas, porque como já o fogo já foi embora, o assunto não é mais o fogo, o assunto agora é o que o fogo deixou. O fogo que varreu toda a Serra do Amolar passou por aqui por último, então a recuperação aqui está bem menor. Eu achava que o barco parava aqui, mais ou menos. Então ele na verdade parava aí, só que como secou a baía por completo, né? Daí agora a gente tem que ter acesso no rio mesmo. É aquilo ali, tá vendo? Que a gente está procurando. As pessoas acham que o Pantanal é só planície, mas ele é todo cercado por serras. É a maior planície inundável do planeta e como planície inundável ela tem uma característica, ela é muito fértil, ela é muito rica em vida, porque a água traz muita vida. O Pantanal passa metade do ano, pelo menos passava, submerso em grande parte e metade do ano essa água vai embora. Olha, isso aqui é jacaré, olha lá. É bem provável que ele se enterrou quando ainda existia umidade nessa região. Às vezes você gasta, como a gente hoje, 3, 4 horas e sai totalmente frustrado. De fato, a gente não achou nenhuma imagem que pudesse transmitir a violência, o impacto que isso aqui teve na natureza. Caramujo. Tem que lidar muito bem com a frustração, porque você tem momentos eufóricos e muito excitantes, como, por exemplo, quando você está voando numa região que tem muita imagem fotográfica, ou agora que você aposta numa situação e não resultou em praticamente nada.
Por trás sempre do que eu faço, existe uma procura de alguma coisa que tenha significado. Eu não quero fotografar e produzir imagens belas por si só, mas existem muitas histórias para serem contadas. E a história do Pantanal, principalmente do que o Pantanal tinha sido ou era, e das transformações que a gente via o Pantanal sofrendo, essa era uma história que valia a pena contar para o Brasil. Até a última gota de luz.